Fornecedores especiais também tem. Fornecedores especiais, como o próprio nome diz, são daqueles serviços, né, ou produtos que não são muito comuns, mas que em algum momento vai precisar. Não é a população toda em peso que precisa de serviços especiais, por isso que é especial. Um exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é o transporte de valores. É um serviço especializado, específico e especial, né? Um outro tipo de serviço desse seria, sei lá, um laboratório onde você pode fazer exames específicos, como exames cardiológicos e assim por diante, tá? Então vamos aqui para a definição de fornecedores especiais, tá? São aqueles fornecedores também que a empresa vai precisar, em alguns casos, por exemplo, para fazer manutenção de uma máquina específica que só tem aquele fornecedor para aquela situação. Então, são fornecedores ocasionais que normalmente suprem eventos diferenciados ou atípicos, quando, por exemplo, algumas organizações precisam fazer eventos, feiras empresariais, por exemplo, a Feira do Empreendedor feita pelo Sebrae. Existem empresas que organizam essas feiras, então é um fornecedor especial, específico, né? Podemos falar de repente com a empresa de formatura, de festas, em geral de eventos, é um fornecedor especial, por exemplo. Exemplo, né? Cardápios típicos de determinado país ou região. Então a gente pode ter um restaurante específico que fornece esse tipo de né, no Brasil, cardápio, então ele é um fornecedor especial. Então, distribuidor de gêneros alimentícios provenientes das localidades escolhidas até artigos de decoração relacionados ao tema. Então, por exemplo, em São Paulo, ele tem lá um local chamado Galeria do Rock, né? Lá no centro de São Paulo. E as empresas que estão na Galeria do Rock são fornecedores especiais. Por exemplo, existem algumas lojas específicas que só vendem LPs, que são aqueles discos de músicas antigas. Você não encontra em qualquer lugar. Então, são fornecedores especiais. Tá? Geralmente os produtos não estão disponíveis nos fornecedores habituais. Você não vai comprar discos, por exemplo, LPs em qualquer lugar. Tá? Para poder fazer legalmente, gerenciando, né, administrativamente a seleção de fornecedores, a escolha dos fornecedores, existem etapas a serem cumpridas. Então vamos ver quais são essas etapas, tá bom? Então a primeira etapa que uma empresa deve ter, isso aqui é indicado e deve haver, é o cadastro de fornecedores. Então a empresa deve haver um cadastro com fornecedores que ela possa precisar do desenvolvimento das suas atividades. Uma empresa, uma organização, ela não deve, na hora que tem a necessidade de fornecedor, naquele momento, procurar quem é ou deixa de ser. Isso é um processo dinâmico, constante de pesquisa, procura, e esses fornecedores já têm uma lista, né, que essa empresa mantém para quando ela precisar, ela já buscar esses fornecedores adequados para ela. Então vamos lá, a primeira etapa da seleção dos fornecedores é o cadastro dos fornecedores, tá? Então os compradores devem manter um cadastro de fornecedor de materiais. Fundamental para a seleção dos melhores fornecedores, o cadastro permite o acompanhamento das entregas e avaliação da performance. Por quê? Esse cadastro, primeiro houve uma seleção para ver esse cadastro. Esse cadastro ele também vai registrar o histórico do fornecedor, né? Então toda vez que você pediu, fechou o contrato, se eles cumpriram o contrato, o prazo, a quantidade de mercadoria, a qualidade, né, o histórico do fornecedor com a empresa, tá? Então esse cadastro é preciso haver, tá? E aonde se vai buscar esses fornecedores? Na verdade, o cadastro ele funciona como uma fonte de fornecimento, né? Porque a dica é quando a empresa ela precisar de comprar qualquer item, serviço, ela tenha no mínimo 3 fornecedores disponíveis do mesmo item, serviço, para ela ter um poder de barganha, um poder de negociação, tá? Como que a gente pode falar por que é importante ter fonte de fornecimento, tá? Os compradores devem procurar sempre mais de uma fonte de fornecimento, a não ser no caso de monopolista, tá? Porque quando você tem mais de um fornecedor, quando você tem no mínimo 3, é aquilo que eu falei. Quais são as vantagens trazidas para a empresa? Maior segurança de reposição, porque você tem um fornecedor, não é garantido que na hora que você precisar ele vai ter. Você tendo mais de um, se não tiver no fornecedor A, vai ter no fornecedor B ou vai ter no fornecedor C, tá? Maior liberdade de negociação e maior potencial de redução de custo, porque como tem mais de um fornecedor que disputando, você como cliente, você vai usar isso como vantagem. Olha, o fornecedor A me deu vantagem A, vantagem B, um prazo melhor que você. Então, né, você ter mais de um fornecedor, você tem o poder de barganha de negociação. E é a maior oportunidade de melhoria na qualidade do que é fornecido, porque exatamente pela concorrência entre os fornecedores, um vai querer brigar com o outro, oferecer vantagem melhor que o outro para que você seja o consumidor do produto ou serviço dele, tá? Quais são as etapas do fornecimento? Existem etapas do fornecimento? Existe. Atribuições e funções básicas do fornecimento. Bom, primeiro o fornecimento, claro, ele é um processo
financeiro, existe um custo para a empresa, então não acontece de qualquer forma, né? O capital, o dinheiro, o recurso, um dos recursos que a empresa tem mais cuidado, porque é ali que está a relação de prejuízos, de prejuízos ou de lucro. Então, existe uma sequência formal para poder realizar o fornecimento. Primeiro é o pedido de compra. O pedido de compra ele deve acontecer. O pedido de compra ele é um documento oficial, que dá o ponto de partida para realizar esse processo, compras, tá? Em segundo plano, vem o processamento de compra, porque existe uma série de processos profissionais, etapas, aplicativos, softwares envolvidos. A gente vai falar de cada uma dessas etapas depois. Aí, depois, quando já tem o processamento de compra, que é a formalização desse pedido, vai se verificar, né, aonde pode comprar no cadastro de fornecedores. Depois que se elenca os possíveis fornecedores daqueles produtos ou serviço, disponibiliza para ele essas necessidades da empresa, onde vai haver a concorrência. A concorrência é exatamente o momento onde o fornecedor A, B, C e D fica disputando um com o outro quem vai fornecer o produto ou serviço. De que forma que eles ficam disputando? Oferecendo vantagens. É nessa hora que o comprador entra com a estratégia de compra para ter o menor custo possível, o melhor prazo, um contrato bom para a empresa, porque aí ele vai fazer com que com os fornecedores disputam. Então, por isso que a concorrência, estão concorrendo entre si. Depois, o comprador ele vai fazer o julgamento das propostas, vai analisar, porque aí os fornecedores já concorreram, já fizeram a sua concorrência, que foi a briga, vai fazer o julgamento das propostas, e depois do julgamento das propostas, onde o comprador vai ter conhecimento do que foi oferecido para ele, o comprador ele vai fazer o seguinte, ele vai negociar. Isso, mesmo depois da concorrência, vai ter a negociação, onde o comprador ele vai apresentar o que para um e para outro fornecedor, o que foi que cada um deu como proposta, com a intenção de conseguir mais vantagens ainda. Então ele não vai só aceitar aquela proposta, é aqui que ele entra, o fornecedor A me deu essa vantagem, o B me deu essa vantagem, que você pode fazer por mim, porque a vantagem dele tá mais interessante, assim por diante. Após essa negociação, aí sim vai ser escolhido o fornecedor, vai ser a adjunção do pedido, que é realização de fato o pedido do produto ou serviço, e aí vai fazer assim a efetivação desse pedido. Depois a próxima etapa é o diligenciamento, que apenas o comprador, o departamento de compra vai acompanhar o pedido desde a hora que ele sai lá do fornecedor, no caminho, na chegada, a conferência do produto ou serviço para ver se é aquilo mesmo que foi contratado, com a mesma qualidade e quantidade que está no contrato. E aí, se tiver tudo ok, efetiva-se o recebimento, beleza?